Jovem assassinado e corpo é encontrado no chafariz da Praça Dante Alighieri. Um sentimento misto de culpa e arrependimento surgiu em seu peito. Garcia sabia que aquilo somente atrapalhava as investigações. Porém, ao mesmo passo, ele estava certo de que, se não tivesse feito aquilo, Érica Zunardi não pensaria duas vezes em expor tudo aquilo que tinha descoberto. Esse é um dos trechos, especificamente na página 42, do livro Cabra Cega, um assassinato na Praça Dante Alighieri, obra recentemente lançada pelo escritor caxiense Pedro Guerra, que retorna ao Café com Letras, digamos, há pouco mais de 2 anos, né, Pedro Guerra? Uma honra tê-lo conosco aqui na TV Câmara. Muito obrigado pelo convite, é bom estar de volta, né? Depois de 2, 3 anos, bom estar de volta, obrigado. Tu vinhas naquela oportunidade que o Precisava, que foi um estouro de redes sociais, sobretudo o público adolescente e meninas ali que te davam maior atenção, digamos assim, ainda que houvesse uma diferença, uma capa azulada, outra capa rosa. Então aí dava aquela conotação, dependendo do estilo de quem fosse ler, e quase que num formato de diário. Aqui a proposta ela é um pouco mais sóbria, digamos assim, na comparação com o Precisava. Tu te propões aquele formato de conto, romanesco, policial e tal. Como que tem sido como que foi essa variação de lá para cá? Sabe que para mim é bem, não vou dizer difícil, é um desafio bem bom de transitar pelas duas áreas. Eu tenho os romances policiais que se passam em Caxias, então comecei lá em 2013 com A Rainha Está Morta, depois em 2015, no mesmo ano do Precisava, com o Queda Livre, né, do Parque do Sol, e ano passado, em 2017, com o Cabra Cega. E no meio, trabalham com esses romances juvenis, que não tem assassinatos, que se passam numa cidade fictícia, então é uma proposta totalmente diferente dos romances policiais em Caxias, e é um desafio bem bom, porque esses livros em específico, eu tenho que fazer todo um prévio estudo do local, da história cultural, da cidade, e isso acaba me dando muita ideia para escrever propriamente o livro. Os livros já nacionais, né, os romances juvenis, têm uma proposta um pouco diferente. Eu mais converso com a gurizada nesse laboratório, assim, para depois produzir o livro. Mas é um desafio bom, porque eu fico me testando, eu tenho que conectar todos os pontos. Então, no Cabra Cega, especificamente, conectar toda essa questão da Praça Dante com o crime que eu já tinha meio que pré-planejado. No meio do caminho, tu vai mudando algumas coisas. Então, é um desafio muito bom enquanto escritor. Ao mesmo tempo, tu vai variando, né? De vez em quando escreve crônica para o jornal, é um gênero. Escreve um conto, um romance policial, é outro. Escreve romance para adolescente puro ali, né? Romance romântico, é totalmente diferente. A propósito disso, eu falei conto romanesco, mas acho que não foi uma expressão muito feliz da minha parte. Romance policial, mas tu consideras o quê? Nós temos aqui um conto ou um romance policial? É um romance policial. Romance policial. É um romance policial. Ou seria um conto muito longo, assim, quando aí já tá. Aí vai do interlocutor também. Exato. Né? Mas todo romance acaba sendo um conto, né? E esses livros são, de propósito, assim, eles são mais curtinhos pra gurizada ler, ou pra qualquer um ler, assim, uma tirada, né? Numa semaninha ali. Porque tem uma proposta seguinte, ó. O livro, ele não é aquele romance, como se diz assim... início, meio e fim, ainda que tu faças quase como nos livros de história infantil, que tem aquele fim e as reticências no finalzinho. Mas, enfim, ele tem tópicos, ele há quebradas em destaques, é quase como uma subdivisão jornalística aqui. Exatamente. Surgem manchetes para, daqui a pouco, facilitarem o entendimento, que eu, a propósito, como jornalista, acabei fazendo a escolha no início aqui de abertura do programa, jovem assassinado na Praça Dante, não sei o quê. Aí depois tem o complemento no box, quase como um lead jornalístico, já entrando no enredo do que teria acontecido, daquela lógica do mais importante para o menos, da pirâmide invertida. Então o livro ele não segue um formato literário tradicional, né?
tu te valesse de recursos jornalísticos para dar uma dinâmica também, né? Exatamente, eu venho do jornalismo, então eu pensei justamente nisso, no lead mesmo, na manchete, né? Meu primeiro livro já foi uma manchete, A Rainha Está Morta, né? Então, agora especificamente essa parte que tu escolheu, eu acho ela muito boa, porque traduz exatamente o que é o livro. Essa manchete de a cidade acordar com a notícia de que um corpo foi encontrado no chafariz da Praça Dante, né? Com certeza deixa todo mundo chocado. E tem especificamente a jornalista Érica Zunardi, que tu também citou, que é um dos meus personagens favoritos dessa série de livros caxienses, porque eu me inspirei numa jornalista específica quando eu criei A Rainha Está Morta, que ela aparece nos 3 livros. Obviamente não vou falar quem. Mas eu já ia te pedir para dizer quem era a jornalista. Não revelamos essa parte. Tu não pode revelar essa parte, pô, tudo bem. Não, mas só vai te cobrar. Foi uma inspiração muito boa, assim. Foi uma jornalista que eu já conhecia. Claro. E ela é bem ardilosa, vai atrás da notícia em primeira mão, faz tudo pela manchete. Eu falei, nossa, vou manter essa personagem por todos os livros da série. E ela vai se redescobrindo ao longo da série e a gente vai entendendo os motivos, as querências dela, os objetivos, assim. E ela sabe sempre muito mais do que todo mundo. Então essa parte de ter o contraponto jornalístico e da jornalista no livro é muito importante para a série como um todo. Nós não temos mais uma cultura de cobertura policial tão efetiva, sobretudo no contexto de Caxias do Sul. Ainda que por meio das rádios, por vezes, há uma atenção, assim, sobretudo no factual, quando acontece. Mas no jornal ele já é mais discreto, né? E aqui tem essa ênfase, né? A personagem jornalista que vai se dedicar. Hoje em dia as equipes são mais reduzidas, não é colocado tanto tempo para o jornalista se dedicar a uma reportagem, ele tem que se dividir entre muitas pautas e acaba dependendo muito mais daqueles famosos boletins da própria polícia e tal. É interessante essa tua perspectiva de dar o protagonismo à reportagem policial e ao jornalista que vai se debruçar especificamente naquele caso, né? Exato. Como eu trouxe a história dos livros, na verdade, para final dos anos 90, né, 99, 2000, enfim, a gente tinha um jornalismo também bastante diferente. Então eu trabalho muito com essa ideia de que aquele crime é tão inédito na cidade, né? Primeiro mata-se a rainha da Festa da Uva, depois alguém ali no chafariz da Praça Dante, alguém caindo do Parque do Sol. Então é tão inédita essa história, essa ideia de assassinato, que aquilo acaba se tornando, né, algo muito grandioso na cidade. Aí surge a figura da jornalista para narrar aquilo exaustivamente, em primeira mão, e capa do jornal, enfim. Então o jornalismo, sim, é muito presente e muito importante para essas minhas histórias. E eu tento fazer com que seja essa parte também um pouco misteriosa, sabe, né? A jornalista tem mais a contar do que aquilo que ela diz só no jornal. A angústia do público é sempre pela punição do autor, né? Alguns crimes, por um motivo ou outro, acabam sendo desvendados mais rápidos. E aqui nós temos em Caxias do Sul, recentemente, aí, o caso da menina Nayara, que foi chocante, dispensa maiores comentários e fica toda a nossa lástima reiterada pela forma brutal que se deu com uma menina de 7 anos desaparecida. Aí depois encontraram, o autor já está tendo as devidas providências do ponto de vista criminal e tal. Então as pessoas ficam aguardando muito, sobretudo o júri lá, o momento em que haverá condenação de fato. Como é que tu lidas com isso? Sabe que nos meus livros em questão, o pessoal sempre pede e o depois. É aí que eu estou tentando chegar, porque é muito caro isso quando acontece, as pessoas, foi preso, mas aí vai acontecer o quê e tal. E aí quando tem o júri, aquilo ali marca muito. E Exato. Eu, por exemplo, já tive essa experiência como jurado ali no fórum e tal, então é um negócio chocante, né? Sabe que nesse livro, no Cabra Cega, eu deixo, até por isso as reticências, o fim um pouco em aberto, tem uma reviravolta, sem dar spoiler aqui, tem uma reviravolta ali no final que eu deixo em aberto e o pessoal veio me perguntar, e aí, mas e aquele culpado? E o que acontece? E depois? E o pessoal sempre quer saber. Por mais que tu prenda o assassino, por mais que ele morra, o pessoal quer o depois, né? Eu tento deixar, às vezes, aberto para o meu leitor imaginar, né?
imaginar um pouquinho o que aconteceria e tal, mas o Cabra Cega eu já posso te adiantar que ele vai ter sim uma continuação, vai ter o 4º volume da série Caxienses. Eu vou levar um pouco mais de tempo para lançar esse 4º volume, porque eu acho que tudo no seu momento, assim, eu lancei de 2 em 2 anos cada livro dessa série, e agora eu vou dar uma esperada, mas já tenho ideia pro 4º e pro 5º e pro 6º livro. Vários locais, assim, de onde poderia ocorrer um novo crime. Como que se dá a receptividade do público, saindo um pouco do livro, daqui a pouco nós retomamos. Mas no sentido de que ele é um pouco mais árido, né? Eu digo saindo do enredo. Porque tu vais naquele clima lá do Precisava, desses outros que tu citaste, de diário de adolescente, de história e tal, e daqui a pouco o pessoal depara com um romance que tem um enredo um pouco mais elaborado em relação aos outros, requer um repertório de elementos, uma certa paciência para percorrer a história e daí fazer as interpretações. O teu público cativo, aquele lá, o fã-clube que vai para as redes sociais, as pessoas que não acompanham, eu acho que seria interessante citar teu nome. Cita teu nome lá no buscador do Facebook, já vai aparecer um monte de coisa. Páginas que até nem são administradas por ti. Sim. E como que o pessoal reage? Acham interessante também? Sabe, felizmente tem sido muito bom, porque por trabalhar com os dois gêneros e eles sendo bem diferentes, né? Por mais que a linguagem dos livros seja mais adolescente, um é romance policial e outro é romance puro. Mas, apesar do pessoal ter a sua preferência pelos romances puros, eu acredito, né, pelo que eu vejo, pelo menos o meu público cativo, pelo Precisava de Você, pelo Como Eu Imagino Você, pelo Vício, os livros de romance policial têm essa aceitação grande nas escolas, porque daí entra a questão dos meninos curtirem muito. Tem ainda, querendo ou não, né, ainda tem essa questão de os meninos adorarem o crime, o assassinato e o suspeito e tudo mais. E as meninas também curtem, principalmente a idade ali dos 12, 13, 14 anos, amam o romance policial, pelo que eu vejo. E a partir dos 14 pra cima, daí sendo menino ou menino, eles já curtem mais romance, né? Já entram naquela fase de amor e tudo mais. E felizmente dá esse equilíbrio, né? De quando eu lancei alguma coisa de romance, daí tem um romance policial, tem dado certo até o momento. E eu gosto, eu também, enquanto escritor, eu sinto um pouco essa necessidade. Escrevi um romance, daí agora eu penso, mas eu queria tanto matar alguém no livro. Com aquela vontade, sabe, de fazer um novo assassinato, daí que entra o livro Caxienses. Ou seja, não fica só numa fórmula. Exatamente. Daquela variada que é desafiadora. Mas um ponto que nós não tratamos, nós temos aqui passeado por aspectos do enredo e de personagens, e de um modo interessante até para não ter o famoso spoiler, mas as pessoas também entenderem do que se trata. Só que tem um detalhe, nesse livro o grande protagonista é a Praça Dante Alighieri, é o espaço do crime. O que muda em relação a muitos dos livros em que o autor se detém ao personagem, ou é o assassino, ou é um coadjuvante que manda, ou coadjuvante que participa ativamente, ou a própria vítima. Aqui há um mosaico de personagens que é natural da trama policialesca, digamos assim, só que o protagonista é a Praça Dante Alighieri. Eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre isso. Sabe que eu sempre parto do princípio assim, onde vai se passar o livro? Pronto, Praça Dante Alighieri. E aí, o que vai acontecer depois disso? O meu primeiro personagem, o meu protagonista, por mais que eu tenha vários personagens que retornam, é aquele local em específico. Então começa todo esse estudo, no caso da praça, né? Fui no arquivo histórico, li colunas, li teses, enfim, sobre a praça, sobre a história. Descobri muitas coisas que nem eu, enquanto cidadão caxiense, sabia, assim. Foi muito bacana. Pedi coisas para os meus pais também, de outra geração, coisas mais antigas. E fui traçando todo esse mapa do que aconteceria e do que poderia acontecer naquele espaço físico da Praça Dante. Claro. E a todo momento eu tentei, assim, quando eu dava uma fugidinha, eu voltava e pensava, Pedro, não, o protagonista é a praça. Sempre em torno da praça, em torno daquele chafariz ali onde a moça é encontrada. Então, eu acho que mais importante, pelo menos eu sinto isso enquanto autor, mais importante do que o quem matou, né, é o porquê matou. E nesse caso do livro, o porquê matou está diretamente relacionado à Praça Dante. E é desafiador, porque quando o enredo se detém a um só espaço, praticamente,
as chances de se cair em monotonia são muito grandes, né? Muito grandes, porque tu se limita, né? Claro, eu tento transitar até de propósito. Às vezes o detetive vai para tal local, em Caxias, que daí, esse local, será que é aquilo ali que ele tá falando? Será que é aquela rua lá que eu passei? Enfim, mas sempre acaba retornando para Praça Dante. Tanto que o final do livro, né, sem spoilers de novo, mas é o detetive na Praça Dante. Claro. Então, ele observando, porque hoje em dia a gente não tem mais esse costume como a gente tinha antigamente, nossos avós e tal. A gente até vê, hoje em dia, alguns vovôs ali na praça que sentam de tarde, ficam olhando a vida acontecendo. Agora tem o outro lado. Ao mesmo tempo em que se torna desafiador pelos riscos de, daqui a pouco, a monotonia do mesmo espaço, há a virtude do espaço te ajudar como um fio condutor. Tu também te beneficia disso, né? Total, porque tu sabe para onde tu tá indo, tu sabe onde tu vai começar e terminar, né? Ali no começo do livro eu começo, eu cito, né, na farmácia, no centro da cidade, na frente da Praça Dante. A farmácia central lá. A gente sabe onde é, mas eu tento não citar e ainda tem uma referência que, a propósito, esse trecho está bem quente na minha memória, que tu fala assim, um dos raros locais que ficam abertos 24 horas em Caxias do Sul. E que permanece, né? Que permanece. E daí eu tive que fazer todo esse estudo também, né, a farmácia já ficava aberta 24 horas no ano 2000, então eu tive que ir lá perguntar pra moça. Eu não morava aqui ainda. Então tem todo esse cuidado, né? Porque de repente vem alguém e fala, aqui não tá muito fiel à realidade. Claro. Por mais que tenha, né, a liberdade artística ali, a licença poética, tem que se manter fiel. É interessante esse lado de se manter fidedigno, né? Exato, pra dar mais realidade, né? Realista. Sobretudo a quem acompanhou o período. Olha só, levando em conta que a praça ela é sempre um ambiente universal, né? Toda a cidade, por mais erma que seja, na medida em que ela se constitui como cidade, pressupõe-se uma praça, a igreja, a prefeitura, sei lá, um teatro, ou um clube, sempre tem aqueles espaços de convivências clássicos, digamos assim. Mas em que medida tu acreditas que o teu livro daqui a pouco, aí com a devida distribuição, possa divulgar a cidade de fato? Daqui a pouco o sujeito não só lê a obra com uma praça comum, mas pensar, essa aqui é a praça de Caxias do Sul, aquele município da Serra, lá no Rio Grande do Sul, enfim. Eu tento trazer, no final de Cabra Cega, até uma página ali dedicada a curiosidades sobre a Praça Dante. Tem muitas coisas que eu não sabia, que eu coloquei ali. Que foi quase que uma efemérides, assim, aquela coisa. Exato. E como esse livro vai muito para a escola, para a gurizada que está em formação, então eles acabam conhecendo também que a praça é muito importante por ter sido o marco zero da nossa cidade, né? Tem muitas pessoas que passam ali a pé e não veem que lá no chão tem o marco zero da cidade. Tem, né? Ou veem e não sabem o que é aquilo. E que a cidade cresceu em torno da nossa praça. Então, eu acho que essa parte mais informativa que o livro acaba trazendo, apesar, né, de ser um romance policial, com uma ficção, toda essa parte, eu gosto de trazer nesse sentido de valorização da nossa cidade, sabe? Desde lá na Rainha Está Morta, valorizando a nossa festa, né? A Festa da Uva, depois Parque do Sol, seu prédio, até hoje, o prédio mais alto do nosso estado, né? Que isso é um grande mérito pra gente, né? Um prédio dos anos 70. Que, a propósito, está aqui bem próximo de nós. Nós estamos gravando no subsolo da Câmara Municipal de Caxias do Sul, aqui no Largo da Prefeitura, e ao lado o Parque dos Macaquinhos e o Parque do Sol. E é muito bacana pensar que a gente passa, às vezes, todos os dias pela praça, pelo Parque do Sol, enfim, às vezes vai nos pavilhões e a gente não percebe toda a carga dimensão, que tem, né? a dimensão que tem nisso, as possibilidades, né? Aquela história, o sujeito só olha para lá, mas daqui a pouco dá uma espiadinha para cima. Assim. E muitas pessoas me falaram, Pedro, depois eu passei na praça, às vezes eu passo e eu vejo, assim, imagino como é que seria se fosse um corpo ali no meio do chafariz. O pessoal começa a misturar, né, a ficção com a realidade ali depois de ler o livro. Isso é muito, muito bacana. Eu vou te interromper um pouco, nós estamos aqui num grande bate-papo sobre Cabra Cega, um assassinato na Praça Dante Alighieri, que é a pauta do Café com Letras desta semana. Mas como sempre fizemos,
De imediato chamamos a vinheta. Dicas do autor, roda aí. Então, nas dicas do autor, vamos pedir ao Pedro Guerra, nosso entrevistado de hoje, aqui com a obra Cabra Cega, um assassinato na Praça Dante Alighieri, abordagem a qual retornaremos, mas que nas dicas do autor o Pedro Guerra compartilhe com quem está nos acompanhando neste momento. Podem ser clássicos, lançamentos, um autor desconhecido, enfim, o que tu estejas lendo ou que já leste e que na tua ótica é interessante que quem está nos acompanhando também vá atrás. Pode ser um, pode ser dois. Fica contigo. Beleza. Eu acho que eu não posso deixar de citar meu livro favorito de vida, assim, que é muito difícil para a pessoa, quando ela é libriana, escolher uma coisa só, mas enfim, eu acho que eu tenho meu livro favorito, que é o livro chamado A Louca da Casa, da Rosa Monteiro. E é um livro muito incrível, porque é uma biografia, mas é uma biografia que ela mistura com ficção. Então, tu não sabe até que ponto ela está contando da vida dela e está misturando com ficção. É um livro muito bom para escritores ou pessoas que escrevem. Então, pessoas que têm ideias mil, assim. E justamente esse título, A Louca da Casa, porque ela era escritora, né? E o escritor é sempre o louco da casa, né? O que viaja, que tem suas ideias loucas. Eu acho que um segundo livro que eu poderia indicar, de um gênero totalmente diferente... Acho que eu vou falar um livro que eu li recentemente, que eu gostei bastante, que é Tudo Tem Uma Primeira Vez, da Mariana Calil, ela é gaúcha, cronista do Zero Hora. E é um livro de crônicas, eu tô muito nessa vibe, assim, de livros de crônicas. Porque tu tens, volta e meia, algumas presenças episódicas em jornal, né? Isso, eu escrevo quinzenalmente pro jornal, então eu leio bastante crônica ultimamente. Eu gosto muito da escrita da Mariana Calil, eu acho que fica a dica aí pra todo mundo. Olha aí, vamos entrar o seguinte, nós temos aí pouco mais de 7, 8 minutos de programa. Na tua atuação profissional mesmo como escritor, são vários livros, mas tu não te detens naquela atuação clássica do sujeito que fica produzindo livro, faz o lançamento e espera ser vendido. Tu possuis um engajamento pessoal e que praticamente se tornou toda a tua atuação, que são as redes sociais. Aí conjugando Instagram, YouTube, Facebook, os próprios blogs, páginas na internet, e daí tu fazes uma conjunção toda. Como jornalista, acho muito gratificante, porque todo mundo diz o seguinte: olha, a mídia tradicional está um pouco em desuso, todo mundo tem que ir para as redes. Só que não é bem assim, não é só chegar e ir e sair falando nas redes. Tu mesmo aqui escreves para um jornal tradicional da cidade, participa também das mídias tradicionais, e aí consegue fazer toda essa interlocução. Como que tem sido isso? Até porque o teu retorno, o teu apelo de público é muito elevado, tu estás aí beirando 70 mil seguidores só na tua fanpage no Facebook. Eu acho que toda a mídia é válida. Eu, enquanto escritor, eu sou muito da filosofia de que a gente não pode... se acostar, assim, ficar esperando que aconteça, a gente tem que ir lá e fazer. Hoje em dia a gente tem inúmeros livros numa livraria, os leitores podem escolher qualquer um dos livros, e para escolher o nosso, eles têm que conhecer o nosso livro. Então a gente pode colocar toda a nossa arte dentro do livro, tudo aquilo que a gente queria, mas depois a gente tem que fazer com que ele circule, e circular não se restringe a estar na livraria, mas que a gente leve o nosso público até o nosso livro. Então, a gente tem que estar presente no jornal, mídia tradicional, na TV, no Facebook, no Instagram, no YouTube, enfim. Quanto mais a gente vai aparecendo, mais o público vai estar nos conhecendo. Hoje em dia, a gente vive numa sociedade do espetáculo. Todo mundo quer saber o que o outro está fazendo. Não tem mais aquela ideia de que o escritor mora nas montanhas nevadas, na sua... caverna lá na máquina de escrever, não é mais assim, Mas pessoalmente tu te expões pouco, né? Eu me exponho mais em eventos, nos brigadeiraços que eu faço com os meus leitores, em feiras, em escolas. Sim, mas ali tu é muito mais escritor do que um cidadão como o Dio, aquelas fotos assim, que tem muitos que fazem isso. Olha, eu aqui cozinhando não sei o quê. Isso eu faço muito no meu Instagram. Eu tento mostrar o lado do Pedro Pessoa como todas as outras. Que ali é só foto, né? Exato. Escritor é uma profissão, como jornalista, como cinegrafista, como... enfim, qualquer profissão. Então eu tento mostrar meu dia a dia. Olha... Só que o Instagram daí é perfil pessoal?
Ele é um perfil público meu, é um perfil empresa, quase que eles chamam. Mas tu encara daí todos os teus perfis como públicos? Todos como público, porque isso ajuda muito que eu posso linkar site, eu posso linkar Essa era uma venda. dúvida que eu tinha, até que ponto tu estavas considerando pessoal ou público? Claro, eu mostro lá nos stories, aqueles rápidos de 24 horas lá, mais efêmeros, de que o meu dia a dia, o que eu tô fazendo, tô aqui dando entrevista, depois vou pra casa cozinhar, mas nas fotos eu tenho todo um cuidado de fazer uma foto bem produzida, mostrar o livro, daí depois mostrar uma foto minha com amigos, porque acho que isso é importante principalmente para o público que eu trabalho, que é o adolescente. É identificação. Eu não sou um escritor, meu Deus, inalcançável. Não, eu sou um adolescente, até dias atrás, agora adulto, que me tornou um escritor. Mas eu sou uma pessoa, sabe? Como todas as outras. Ô Pedro, mas porque a que se deve esses grupos que se constituem a parte de ti? Porque há todo esse teu trabalho de constituição como escritor, e aí por isso que eu te perguntei, porque daí nos perfis todos aparece escritor, Pedro Guerra, que é natural que tu cries um rótulo que já fique identificado, mas eu queria saber se tu fazias a distinção, tu não fazes. Há os grupos paralelos, sobretudo de meninas adolescentes que se identificam com a tua obra e que se organizam naquele termo tradicional do fã-clube. Então, paralelamente, trabalham a tua obra e acredito que nem tão sintonizados com uma coordenação tua, é uma iniciativa delas. E aí começam a fazer todo um preview de como poderá ser o lançamento, expectativas e tal. E evidentemente que daí tu interages com isso. Já aconteceu de tu daqui a pouco, pô, mas tá saindo do controle, não é bem isso. Como que se dá também trabalhar com essas iniciativas à parte do teu controle? Nunca aconteceu isso, de sair do controle. Na verdade, às vezes surge lá perfil de Instagram, fã-clube Pedro Guerra, guerreiros, né, que é como eles se chamam e tal. E o pessoal, na verdade, só vai replicando aquilo que eu vou estar postando. Então, eles postam algo, uma novidade, eles postam uma foto que eu postei, ou eles vão lá no lançamento, ficam já tirando foto do pessoal na fila e tal. Isso ajuda muito o meu trabalho. E eu sou eternamente grato. Eu nunca pensei que eu ia chegar num ponto de, tipo, ter fã-clube, né? Não sou ninguém para ter fã, eu tenho leitores, né? Enfim, mas eu gosto que o pessoal acaba se espelhando, acaba reproduzindo o trabalho porque curtiu. Então eu tô sempre acompanhando, sempre curtindo, enfim, interagindo com eles, mas até o momento tem tudo dado certinho. E qual é o ponto, assim, de calibrar a criatividade, de modo a não descaracterizar também o conteúdo principal, que é o livro? Porque tu lanças mão de uma série de fatores. Um lançamento com formato diferente, tu já fizeste lançamento exclusivamente virtual, livro sem capa, livro personalizado com dedicatórias, com cores, de acordo com o que o teu leitor em potencial pudesse preferir, camisetas personalizadas de acordo com a obra que acompanham o livro. Até que ponto a criatividade é necessária para se tornar atrativo, mas de modo que ela também não se sobreponha ao conteúdo principal, que é a história? Eu posso estar muito errado, mas eu acho que a criatividade é sempre bem-vinda. A gente está num momento que os adolescentes leem cada vez menos, né? Estão mais em WhatsApp, em Facebook e tudo mais. Então, trazer eles para a literatura é cada vez mais difícil. Então, eu tento utilizar desses suportes aleatórios, enfim, camiseta, copo, lançamento diferente, livro com formato diferente. E-book também? E-book também tem à venda, para trazer para a literatura. Então, no próprio Precisava de Você, né, a gente tinha música, tinha clipe, que a partir daquilo o pessoal comprava aquela ideia, aquela música, legal, me identifiquei, curti. Ia buscar o livro e entrava no livro. E acaba vendo que o livro pode ser uma experiência muito gratificante. E o livro não precisa ser, entre aspas, só aquilo, né? Ele pode se desmembrar em outras coisas. E é isso que eu tento fazer. Esse livro, essa história, o que a pessoa curtiria além dele, né? Vai ler o Cabra Cega, mas e se eu fizer uma coisa aqui diferente? Se eu fizer um lançamento diferente? Então, eu acho que esses suportes são muito válidos, assim. E provoca até para outras leituras, né? Com certeza. Pedro Guerra, eu quero te agradecer imensamente. Separei esse tempinho para que nós tratássemos até para aqueles jornalistas que ficam... E nós temos todos dúvidas, né? A fórmula que funciona hoje num post
daqui a 1 ou 2 horas ou amanhã já não funciona, depois volta a funcionar. Então nós estamos também em dúvida e sempre tentando arriscar para ter a maior repercussão possível de conteúdo e a formação cidadã, que é a literatura e o jornalismo, em última análise. Quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço. Espero que todos gostem de Cabra Cega. Então fica essa dica de leitura que pautou o Café com Letras desta semana. O livro de que tratamos hoje, Cabra Cega, um assassinato na Praça Dante Alighieri, de Pedro Guerra, escritor que nos brindou com a sua presença. Como sempre, pedimos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.